Rodrigo Maia afirma que as manifestações da sociedade são legítimas, mas hoje há pontos de vista muito extremados no Brasil. Palavras do presidente da Câmara. Esse é um problema que a gente tem. Um grupo de extrema esquerda e outro de extrema direita simplesmente não querem ouvir. Maia defende ser papel do parlamento ter a capacidade de ouvir a todos e obter um ponto de equilíbrio, já que o Congresso, segundo ele, representa o que tem de bom e de ruim na sociedade. No mesmo evento, em São Paulo, a ministra Carmen Lúcia disse que, hoje, todo brasileiro é o 12º ministro do Supremo. Participa do julgamento, opina e fala. De acordo com a ministra, na década de 70, apenas os estudiosos do direito sabiam o que era a Constituição. E nos dias atuais, todo mundo sabe. Carmen Lúcia também brincou com o fato de ser reconhecida pelas ruas. Disse que ontem, ao chegar à capital paulista, foi disputada por 2 taxistas que a queriam como passageira. Isso é interessante, as duas observações. A primeira é do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é isso que a gente fala todo dia, do extremismo, do fanatismo. E como se o Brasil se resumisse à extrema-direita e à extrema-esquerda, se resumisse ao PT e aos bolsonaristas fanáticos, né? Ou seja, aos neocomunistas e aos neofascistas. O Brasil é muito maior que isso, né? Lembrar que os que votaram tanto em Fernando Haddad em 28 de outubro como em Jair Bolsonaro na mesma data não significa que compartilhavam. Os que votaram no Bolsonaro, a maioria era com medo do PT, e os que votaram no PT era com medo do Bolsonaro. Foi uma eleição do medo, a eleição de 2018, né? Então, esses extremismos, quando eles tomam a primeira plano da cena política, eles criam um obstáculo tenebroso para o país poder avançar na boa, na saudável discussão política. Então, o que o presidente da Câmara dos Deputados está dizendo é o que nós reafirmamos todo dia. É necessário ouvir e buscar um ponto de equilíbrio político entre esses extremismos, né? Que marca os grupos de WhatsApp, que é um amontoado, 99% das mensagens políticas, entre elas, são asneiras, tal, fake, e etc, etc, etc. Com relação ao que disse a ministra Carmen Lúcia, é verdade, e isso deve-se em parte também à TV Senado, a TV Justiça, né? Tem a TV Senado, tem a TV Câmara, mas tem a TV Justiça, que foi a criação, salvo engano, quando era o presidente o Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio. Isso é muito importante. Transmissão das sessões. O povo poder acompanhar, e acompanha, né? E algumas vezes acompanha como se fosse um jogo de futebol, né? Sabe, aquela velha história, sabe os 11 ministros supremos e não sabe os 11 da seleção, que é muito ruim, por sinal. Copa América foi uma farsa, viu? Mas deixa isso de lado. A questão que se coloca é esse interesse pela justiça. Isso é muito, muito positivo. E quando ela diz que é o 12º ministro, é sempre lembrar que o Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros. Mas na década de 60, durante o regime militar, no governo Castelo Branco, o governo alterou a composição para 16. É bom lembrar, para 16. E que voltou a ser 11 em 1969, porque no início de 69 foi aplicado o ato adicional número 5. Olha que ponto chegou o regime militar de autoritarismo, né? Isso precisa comunicar aos saudosos da repressão. O regime militar cassou 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, o Vitor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins em Silva, 3 brilhantes ministros, especialmente o Vitor Nunes Leal, né? Foram cassados, então de 16 caiu para 13. E aí o presidente e o vice do Supremo resolveram pedir aposentadoria em protesto. Então caiu para 11. Aí o regime resolveu, de forma despótica novamente, ele que tinha assaltado para 16 diminuir para 11. Então são 11 ministros do Supremo e a Constituição de 88 manteve 11 ministros. E é verdade, e hoje todo mundo conhece os ministros. Isso é muito saudável, isso é muito positivo. Muitos advogados que conversam comigo falam assim, não é bom passar, é ruim, porque agora os ministros falam para as câmeras e não para o processo tal. Não é verdade. E essa transparência, princípio constitucional é vital. Por isso que é bom ter a TV Senado, ter a TV Câmara, ter a TV Justiça, ter as TVs das câmaras municipais, das assembleias legislativas, para dar a transparência no debate sobre a coisa pública, tanto no legislativo como no judiciário.